monte de coisa, eu vou ter muito mais tempo, então vai ser até melhor. Então tá, vamos recomeçar aqui com a gravação. Então, antes da gente entrar nos critérios do MHS, a gente precisa revisar, então, aqui o que é um movimento circular uniforme, né? Então, o movimento circular uniforme é aquele movimento em que um corpo está se movimentando numa circunferência, ele tem uma velocidade, ele tem uma aceleração, porque essa velocidade que ele tem, se pegarem esse Vzinho verde aqui, esse V verde, é a velocidade que ele tem de movimentação. Essa velocidade de movimento circular uniforme, ela é constante em qual critério? No critério da sua do seu valor numérico, né? Porque esse vetor aqui, se vocês forem pegar em algum outro momento dessa circunferência, ele vai ter uma direção e um sentido diferentes. Então, em critérios de movimento circular uniforme, a velocidade, em seu valor numérico, ela é uniforme, mas em seu valor de vetor, ela não é uniforme. Então, o que vai fazer essa mudança em direção e sentido da velocidade é essa aceleração centrípeta, essa aceleração que ela é perpendicular ao sentido e à direção da velocidade. Então, no movimento circular uniforme, a gente tem o quê? A gente tem a velocidade, a gente tem a aceleração centrípeta, e a gente tem também aqui esse ângulo, que eu acho que essa letra grega aqui é o φ, não tenho certeza qual é o nome dessa letra grega, mas não faço a menor ideia. Mas a gente tem. A gente vai calcular, quando a gente for falar de movimento circular uniforme, o quanto. Qual vai ser essa variação angular que está sendo variada aqui com o movimento desse corpo. Se ele sair daqui, desse ponto preto, e chegar novamente nesse ponto, ele vai ter percorrido a circunferência inteira. Ou seja, ele vai ter percorrido uma distância angular de 360 graus. Quando a gente fala de distância angular no movimento circular uniforme, a gente não utiliza o graus para a medida, a gente utiliza o valor dos radianos, que seria o 2π. Por quê? Porque a gente está falando de distância e o π é um valor que consegue calcular, nos dá um número de distância, enquanto o grau é um outro critério de análise. Então, o que a gente tem que lembrar no movimento circular uniforme são o que é aceleração centrípeta, o que é velocidade e como que é calculado essa distância que o corpo se move. Então, é pela variação angular que ele está sofrendo. E outra coisa que a gente vai fazer também é lembrar acho que era a letra grega ômega, vou mostrar no próximo slide, o que é a velocidade angular. Então, a velocidade angular seria quantos graus, quantos radianos esse corpo está variando em determinado tempo. Então, aqui são as fórmulas, a gente dá uma lembrada do que a gente precisa relembrar aqui. Primeiramente, a velocidade angular, que é o ômega, que vai ser a variação do ângulo, que é o delta φ, dividido pela variação do tempo. Então, quantas voltas. Tipo, aqui, se a gente colocar a velocidade angular como uma volta, que seria 2π, a gente poderia falar que essa velocidade angular poderia ser definida em quantas voltas em determinado tempo esse corpo consegue variar. A velocidade escalar, para a gente lembrar a fórmula, a velocidade escalar vai ser a velocidade angular vezes o raio de que aquele corpo está percorrendo na circunferência, e a posição ou fase, então, é a posição que o corpo está em determinado momento naquela circunferência, que é em relação à variação angular. Então, se a gente precisa, primeiramente, do ângulo final que aquele corpo está, do ângulo inicial, da velocidade angular e do tempo, que, se vocês lembrarem, é praticamente igual à fórmula do sorvete, né? Então, S igual a S0 mais VT, trocando o S, que seria a posição final, por ângulo final, S0, que seria a posição inicial, por ângulo inicial, e a velocidade angular, a gente estaria relacionando aquela velocidade do sorvete. E o T continua sendo o próprio T. Então, é isso basicamente, um apanhado que a gente teria que relembrar do que é o movimento circular uniforme. Bem, agora a gente vai adentrar o que é o movimento harmônico simples. E
E nessa primeira orientação que a gente vai adentrar, a gente vai focar na função horária da elongação. Vou explicar para vocês o que, que é. Então, o movimento harmônico simples, ele é um movimento periódico. Ele se repete sempre no mesmo intervalo de tempo igual. Se vocês pegarem essa figura 1, a gente está diante de um pêndulo, que ele começa numa posição estacionária zero. Se a gente der uma velocidade para esse pêndulo e uma aceleração, a gente dá uma força para ele, em um ambiente que não tiver ar, a gente consegue movimentar esse pêndulo infinitamente, sendo que ele vai criar um movimento periódico. Então, ele vai subir aqui para a direita até A, e ele vai de uma velocidade e vai perdendo essa velocidade. Quando ele chega em A e perde essa velocidade, ele começa a mudar o sentido e ele volta para a posição inicial que ele saiu. Ele chega e ele continua tendo uma força, uma aceleração para movimentar, para que ele possa movimentar até uma outra posição contrária. Ele vai percorrer a mesma distância que ele percorreu indo para aquela primeira posição em A. E essa outra posição a gente vai chamar de menos A. E ele vai voltar novamente para O. Quando ele sai da posição inicial O e vai para A, e volta para a posição inicial O, e vai para menos A, e volta para a posição inicial O, ele percorreu o que a gente chama de período. Ele percorreu todo um primeiro período nesse movimento periódico que ele foi. Ele foi para A, voltou para zero, foi para menos A, voltou para zero, e quando ele volta para zero, ele vai recomeçar esse movimento novamente, porque ele vai começar a ir para A de novo. Então, isso que a gente chama do período desse movimento oscilatório, esse movimento periódico. E qual seria essa definição de movimento harmônico simples? Esse movimento periódico oscilatório, que é harmônico. Então, é um objeto que vai se deslocar sobre uma mesma trajetória, indo e vindo, em relação à posição média de equilíbrio. É o que eu acabei de falar. Ele tem todo movimento harmônico simples tem um ponto de equilíbrio, esse ponto O, em que é um movimento que ele quer ficar, é um movimento um movimento estacionário dele. Então, a força quer obrigar ele a ir até um ponto, só que ele quer voltar para esse movimento de equilíbrio. Então, você dá uma força para ele ir para A, mas ele quer voltar para esse ponto de equilíbrio. Então, quando ele começa a perder velocidade e quer voltar a esse ponto de equilíbrio. Quando ele chega nesse ponto de equilíbrio novamente, ele tem uma força que quer obrigar ele a ir até menos A, e o objeto quer voltar a esse ponto de equilíbrio. Então, isso é um movimento harmônico simples. É um objeto que tem uma força querendo tirar ele do ponto de equilíbrio, e esse objeto quer voltar ao ponto de equilíbrio, fazendo com que haja um movimento oscilatório, um movimento periódico. Aqui na nossa figura 2, a gente tem esse movimento sendo feito por uma mola. Na figura 1 aqui, esse movimento é feito pela gravidade, se a gente considerar o vento, o ar, outras forças de atrito. Então se a gente começasse num ponto, com esse objeto num ponto a gravidade ia conseguir fazer todo esse movimento periódico para sempre, sem interferência do ar. Já que nessa figura 2, quem faz isso é a mola. Então, se a gente der uma energia impulsionadora para a mola, ela vai começar a fazer esse movimento. Então, o objeto, a força da mola faz o objeto chegar até menos A, ali em cima, e o objeto quer voltar para zero. A mola faz ele chegar até A, o movimento quer voltar a zero, e assim indefinidamente. Mesma coisa na figura 3, estamos diante novamente de uma mola. Na figura 4, estamos novamente diante de um pêndulo. Então, é basicamente isso, o que é movimento harmônico simples. Então, o que a gente precisa, no começo, saber sobre o movimento harmônico simples é definir o que é período e o que é frequência. Então, o período vai ser o tempo em que esse objeto vai demorar para completar um ciclo. E qual é esse ciclo? Ele vai começar numa posição inicial, vai até uma posição, ele vai até uma outra posição, ele sai dessa posição, volta à posição inicial, vai até uma posição contrária, ele sai dessa posição contrária e volta à posição inicial. Isso vai ser um ciclo. Quando vocês virem melhor isso numa representação gráfica, vocês vão conseguir entender isso melhor.
Então, se a gente voltasse naquela figura, o período, então, seria da figura 1, esse objeto indo até A, indo para a direita, depois indo até menos A, indo para a esquerda e voltando a O. Na figura 2, seria esse corpo indo para baixo até A, subindo até menos A e voltando até zero. Na figura 3, mesma coisa. Seria esse corpo M indo até A, voltando para menos A e voltando para zero. Um período novamente. Na figura 4, a mesma coisa. Então, isso é um período. Agora, a frequência, ela vai representar uma outra coisa. Ela vai representar quantas vezes esse corpo consegue completar esse ciclo de ir até A, ir até menos A e voltar até zero. Quantas vezes esse corpo consegue fazer isso em um segundo? Então, a frequência vai ser quantas vezes um corpo consegue completar um ciclo em determinado período de tempo. E qual vai ser a relação do período com a frequência? Se o período é quanto tempo esse corpo consegue fazer um ciclo e a frequência é quantos ciclos ele consegue fazer em um segundo, a gente consegue perceber que o período e a frequência têm uma relação inversa, têm uma relação inversamente proporcional. Então, o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Vamos pensar assim, para vocês entenderem melhor. Vamos imaginar que nesse período, nessa figura 1 aqui, o corpo que vai até A volta até menos A e vai até zero, demora 2 segundos para conseguir fazer isso. Ele demora 2 segundos para conseguir fazer isso. Então, como a gente calcularia a frequência desse corpo? É só fazer o inverso do período. Se o período é 2 segundos, o inverso do período vai ser meio hertz. Então, em 1 segundo, esse corpo consegue fazer meia oscilação. Então, ele não vai conseguir ir até A, ir até menos A e voltar até zero em 1 segundo. Ele vai fazer isso em 2 segundos. Então, em 1 segundo, ele vai fazer metade desse caminho. Então, a frequência vai ser de meio hertz. Já se o período for de meio segundo, então em meio segundo ele consegue fazer uma oscilação. Isso quer dizer que em 1 segundo ele consegue fazer 2 oscilações. Então a frequência vai ser 2. Então com isso a gente consegue ver que realmente o período e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Então, continuando agora, a gente vai começar a falar desse movimento harmônico simples, correlacionando ele, então, ao movimento circular uniforme, porque é assim que a gente vai estudar esses comportamentos que a gente viu nessas figuras aqui. A gente vai trazer tudo isso para uma análise em relação ao movimento circular uniforme, porque a gente vai utilizar as fórmulas do movimento circular uniforme para criarmos nossas fórmulas do movimento harmônico simples. Eu acho que essa é a maneira mais fácil de se estudar movimento harmônico simples. Tem outros jeitos. Essa é a maneira que todos os cursinhos geralmente escolhem também para vocês aprenderem. Então, primeiramente, o movimento harmônico simples, a gente pode generalizar ele como uma projeção ortogonal do movimento circular uniforme. Então, o movimento harmônico simples vai estar ocorrendo nessa linha horizontal aqui que está passando pelo centro da circunferência. É isso que vai ser o movimento harmônico simples. Esse ponto vermelho mais para a direita aqui, a gente vai ser o ponto A. Esse ponto vermelho do centro vai ser o ponto zero. E esse ponto mais da esquerda aqui vai ser o ponto menos A. Então, o que a gente quer falar com isso? Então, a gente tem um ponto. Se a gente voltar, a gente poderia pensar que seria esse daqui representado na figura 3, que também é horizontal. Então, a gente vai ter um corpo indo de zero até A, então, ou seja, indo do ponto vermelho no centro até o ponto mais afastado da direita, depois indo até o ponto mais afastado da esquerda, vermelho, menos A, e voltando a zero. Então, é isso que a gente vai representar.
E como é essa projeção ortogonal do movimento circular uniforme? É como se a gente estivesse olhando de cima da circunferência ou de baixo da circunferência. Ali onde está o T2, ali onde está o T6, seria como se a gente estivesse olhando de lá. Como se tivesse uma lâmpada ali em cima desse objeto que está rodando na circunferência e a sua sombra fosse projetada nessa reta horizontal. Mesma coisa de baixo. Tem uma lâmpada embaixo e quando o objeto está passando por baixo aqui da circunferência, a sua sombra está sendo projetada ali nessa reta horizontal do centro. Se a gente for pegar aqui, vamos começar em T1 aqui, nesse primeiro ponto preto ali da circunferência. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é que sempre que a gente for estudar um movimento harmônico simples, a gente vai estar pensando no movimento circular uniforme sendo no sentido anti-horário. A gente não começar a se complicar com as fórmulas. Então, foi determinado para a gente pensar todas as fórmulas que a gente for pensar, esse movimento circular uniforme está no sentido anti-horário. Então, vamos pensar nesse ponto T1. Se a gente pegar a sombra de T1, ele vai estar, o objeto vai estar aqui, nesse ponto vermelho, entre o centro e a periferia da direita, ponto vermelho da direita. Então, esse objeto, quando está nessa posição na circunferência, sua sombra está sendo projetada nesse ponto vermelho, aqui na reta horizontal. Então, o que isso quer dizer? Vamos imaginar que o corpo iniciou o movimento nesse ponto vermelho mais à direita. Então, o corpo, no movimento circular uniforme, ele está subindo pela circunferência desse ponto T0 aqui, do ponto vermelho mais à direita, até o ponto T1. E a sua sombra está indo desse ponto T0 até esse segundo ponto vermelho aqui, que está chegando desse ponto vermelho entre o centro e T0. Então, o que está acontecendo? Esse corpo aqui, ele está indo com uma velocidade para cá. Então, ele está se movimentando com uma velocidade para cá. Quanto mais ele vai subindo nessa trajetória da circunferência, mais a sua sombra vai indo para a esquerda. Vocês conseguem perceber? E quando ele vai descendo aqui para a segunda parte da circunferência, mais a sua sombra vai para a esquerda, até que ele chegue num ponto T4. Então, quando ele chega nesse ponto T4, ele começa a refazer um movimento, só que dessa vez um movimento contrário ao que ele fez, e ele vai chegar novamente àquele ponto inicial. Então, vai ter completado um ciclo. Quando ele completa um ciclo da circunferência, do movimento circular uniforme, ele também completa um ciclo do movimento harmônico simples. Então, o período desse movimento circular uniforme vai ser igual ao período desse movimento harmônico simples. Por isso é tão bom utilizar o movimento harmônico simples para a gente conseguir estudar o movimento harmônico simples com o movimento circular uniforme. Então, nesse primeiro momento, o que vocês têm que saber é o quê? Que esse corpo, nessa reta horizontal, no movimento harmônico simples, se a gente pensar que a posição do centro dessa horizontal vale zero, então a gente sabe que desse ponto zero até o ponto vermelho mais à direita, a gente tem o raio da circunferência. E desse ponto zero até o ponto vermelho mais afastado da esquerda, a gente também tem o raio da circunferência. Então, esse movimento, ele está indo de zero até o raio, volta para zero, vai de zero até o raio. Então, se a gente for pensar em uma distância nessa reta, com um ponto central da circunferência valendo zero, o ponto máximo que esse objeto consegue ir de zero até a direita vale o raio dessa circunferência. E o ponto máximo que esse objeto vai de zero até o ponto mais afastado da esquerda também vale o raio dessa circunferência. Então, o que isso quer dizer? Que nesse movimento harmônico simples, tem uma distância máxima que ele vai para a direita, e depois ele retorna a zero, e ele também vai com essa mesma distância para a esquerda. Então, ele tem uma distância máxima para ser percorrido. Então, isso é importante para a gente saber quando a gente for calcular as coisas. Então, o objeto vai, se ele começar da esquerda,
para a direita, do ponto mais à esquerda para a direita, ele vai começar o que a gente vai chamar de ponto menos A, que vai ser o ponto inicial dele, que vai ser o máximo que ele vai conseguir, e ele vai até A, lá do lado mais à direita. Então, ele vai começar, ele vai ter um ponto central, que a gente vai determinar como zero, um ponto máximo para a direita que ele vai chegar, que a gente vai determinar de A, que é igual ao raio da circunferência, e um ponto mais para a esquerda que a gente vai chamar de menos A, que também vai ser igual a menos o raio da circunferência. A gente vai explicar por que a gente vai pensar em mais e menos. A gente vai pensar em mais e menos porque a gente vai, quando a gente for começar a calcular, a gente tem que pensar que a velocidade, quando eu for explicar a velocidade, vocês vão entender melhor, mas a velocidade vai ter sentidos diferentes no movimento circular, no movimento harmônico simples. Mas primeiro, aqui é só falando que se a gente fizesse para cima também, mas eu acho que a gente não precisa pensar nisso agora não. Mas primeiro a gente vai definir algumas coisas para a gente conseguir pensar em como a gente vai calcular algumas coisas nesse movimento harmônico simples que vão pensar para a gente. Então, a primeira coisa, vocês precisam entender o que é elongação. Elongação vai ser a posição da partícula do movimento harmônico simples sobre o eixo x em relação à origem. Ou seja, o que vai ser esse movimento? A origem é o ponto zero que a gente determinou, é o centro da circunferência. E o movimento x vai ser aonde a sombra desse corpo está. Então, o movimento x vai ser onde ele está nessa reta horizontal que passa pelo centro da circunferência. Então, essa elongação é a posição da sombra do corpo nessa reta horizontal aqui, que a gente vai chamar, então, de ponto x, em determinado tempo. Então, esse T1, T2 aqui na circunferência é o tempo em que o objeto está no movimento circular uniforme. E aqui na reta horizontal, o x vai determinar em que ponto dessa reta o objeto vai estar em determinado espaço de tempo. Então, essa elongação tem um valor máximo e um valor mínimo, que é o valor do raio, que é o valor de A mais A e menos A que a gente tinha falado anteriormente. Então, isso vai ser a elongação. Amplitude. Amplitude vai ser a elongação máxima do movimento harmônico simples e vai corresponder ao raio da circunferência, é o que a gente estava falando. E vai ser para a direita mais A e para a esquerda menos A, por efeitos de cálculo. Período, então, é o que a gente já tinha falado, frequência a gente já tinha falado também. Ângulo de fase. Ângulo de fase vai ser o ângulo do movimento circular uniforme, a posição do objeto no movimento circular uniforme, sua posição angular. Então, em que ângulo da circunferência vai estar o objeto em determinado espaço de tempo. E a fase inicial, que vai ser o ângulo inicial, vai indicar, no instante de tempo inicial, no instante de 0 segundos, qual vai ser o começo do movimento. Isso também vai ser importante para quando a gente for falar de cálculos. Então, esses conceitos, essas definições, vocês precisam entender muito bem o que cada uma delas significa. Aqui, só para lembrar, o que vai ser o ângulo de fase e o que vai ser a fase inicial. Lembrar que eles são medidos em radianos. Então, o ângulo de fase inicial, aqui nesse T0, no movimento circular uniforme, vai ser esse ângulo formado da reta horizontal X que a gente estava falando até a reta que passa pelo ponto do objeto. E o T vai ser, então, o ângulo de fase, onde vai estar o objeto no ponto que a gente vai determinar depois. Então, é só para relembrar um pouco do movimento circular uniforme. Relembrar, então, o que é velocidade angular, que é o W. Então, vai ser quanto esse objeto vai andar da posição inicial até a posição final, em determinado espaço de tempo. Isso em relação ao ângulo que ele vai percorrer. Então, essa é a velocidade angular. E ela vale 2π dividido pelo período, ou 2π vezes a frequência. Então, aqui, a gente vai falar um pouco sobre essa variação de x nessa reta horizontal. A gente vai falar um pouco sobre a função horária de x, a função dessa elongação. Qual vai ser a característica de fórmula que a gente vai utilizar para calcular essa distância que ele percorre, essa distância x que ele percorre. Então, novamente, a gente tem aqui, na esquerda, o movimento circular uniforme e o movimento harmônico simples ocorrendo na reta horizontal. E
Então, a gente tem aqui, num ponto P, um ponto inicial de x aqui. A gente vai calcular em determinado ponto Q. Então, o objeto está no movimento circular uniforme num ponto Q, e sua sombra está num ponto P. Então, a gente vai utilizar isso para conseguir calcular a fórmula. Mas antes disso, vamos analisar um pouco o gráfico da distância de elongação pelo tempo, para a gente poder refletir um pouco sobre aquele menos A e aquele mais A. Aquela amplitude, a amplitude máxima de que x consegue chegar. A gente consegue ver, então, essa periodicidade, esse movimento harmônico que está acontecendo aqui. Porque nessa distância x que ele percorre nessa reta horizontal, começando no ponto inicial 0, quando o objeto vai para a direita, ele vai e chega até uma distância máxima A. Quando ele chega nessa distância máxima A, sua velocidade está sendo mudada, seu sentido muda, ele começa a retornar para zero. Quando ele começa a retornar para zero e ir até menos A. Quando ele chega até menos A, novamente, sua velocidade muda e ele começa a retornar para zero. Então, ele começa a voltar para zero. Então, ele vai começar a fazer esse movimento harmônico simples. Esse movimento periódico que a gente consegue ver no gráfico aqui. Então, ele tem uma vontade, ele tem uma força fazendo ele ir para A e uma força querendo fazer ele voltar para o ponto de equilíbrio. Uma força querendo fazer ele para menos A, uma força querendo fazer ele voltar para o ponto de equilíbrio. Então, aqui é a representação gráfica do que é o movimento harmônico simples, movimento de periodicidade. E vamos voltar agora aqui para a esquerda, no ponto inicial Q, desse objeto do movimento circular uniforme, e da sombra projetada sobre a reta X, que vai nos mostrar as características do movimento harmônico simples. Se a gente traçar um triângulo O, que tem um vértice, um ponto inicial O, um vértice em Q, que é onde o objeto está no movimento circular uniforme, e um vértice em P, que é onde ele está na reta X do movimento harmônico simples, a gente consegue obter, então, um triângulo retângulo, em que a sua base, o seu cateto OP, vale X, vale a posição em que esse ponto P, em que a sombra P do objeto está. Então, a posição X que ele está nessa reta do movimento harmônico simples, a sua elongação em relação ao ponto O, ao ponto inicial O, que vale 0. O A, que é a hipotenusa desse triângulo, é o valor do raio da circunferência. É aquele valor máximo de x, aquele valor máximo da elongação. Então, isso vai ser a hipotenusa desse triângulo. Então, quando a gente utiliza a questão dos triângulos retângulos em relação a cosseno, seno, a gente faz o cosseno desse ângulo φ, a gente percebe que o cosseno de φ é OP sobre OQ, cateto adjacente sobre a hipotenusa, como vocês devem se lembrar. Então, o cosseno de φ vai ser x sobre A. Então, esse x, essa elongação do objeto do ponto inicial O até onde ele está em P, vai ser igual à amplitude desse movimento harmônico simples vezes o cosseno de φ, da posição em que ele está. Então, se a gente lembrar do movimento circular uniforme, que essa posição angular varia com o tempo, conforme uma função, que vocês devem se lembrar do movimento circular uniforme, que é a posição angular inicial, a posição angular final, vai ser igual à posição angular inicial mais a velocidade angular vezes o tempo que demora para isso acontecer. Então, se a gente substituir esse cosseno de φ aqui, que seria uma posição final em que esse objeto vai estar, e substituir esse φ pela fórmula do movimento circular uniforme, a gente vai chegar numa fórmula final para essa posição de elongação. Então, essa posição de elongação vai ser x, que é a função, que é o valor que a gente quer da elongação, da posição onde esse objeto vai estar no movimento harmônico simples, vai ser igual, então, a amplitude desse movimento harmônico simples vezes o cosseno do ângulo inicial, de onde esse objeto está saindo, mais a velocidade angular,
desse objeto vezes o tempo. Isso a gente chama de função horária da elongação. Então, não é uma fórmula fácil de decorar, como vocês podem perceber. Então, movimentos harmônicos simples, eles não caem muito, mas eles às vezes caem no vestibular. Então, é novamente uma fórmula que eles não vão te, alguns exercícios vão te dar a fórmula, alguns vestibulares vão te dar a fórmula, mas alguns outros não vão te dar. Então, cabe a vocês decidir se vocês querem decorar essa fórmula ou decorar como você chega nela. Não decorar, mas entender como você chega nela. Se forem, enquanto a gente vai passando no curso de movimento harmônico simples, dessa primeira aula, pelo menos, vocês vão perceber que, sabendo essa fórmula, você consegue chegar muito facilmente nas outras. Então, essa é uma fórmula que é muito importante vocês saberem, e todos os exercícios vão se envolver muito nessa questão aqui, nessa definição de movimento harmônico simples, nessa definição de função de elongação, de fórmula de elongação dessa posição X. Então, é isso. Então, o X vai ser a elongação, a posição aonde a sombra do objeto vai estar, no determinado espaço de tempo que você quer, que vai ser o T, ali da fórmula. A é a amplitude máxima desse movimento harmônico simples, que geralmente os exercícios vão te dar. E φ inicial é o movimento, a posição angular inicial que esse objeto está, e W é a velocidade angular desse objeto no movimento circular uniforme. Isso aqui é importante. Então, isso aqui é o que você deve saber dessa primeira parte de movimento harmônico simples. Essa forma da elongação. X vai ser igual à amplitude vezes o cosseno da fase inicial, do ângulo inicial da partícula no movimento harmônico simples, mais a velocidade angular vezes o tempo. Então, vamos fazer um exercício para ver como a gente vai conseguir utilizar essa fórmula. Então, é assim que eles vão conseguir cobrar essa questão nos vestibulares. Então, uma partícula realiza um MHS em torno do ponto zero com um período de 2 segundos. O que quer dizer esse período de 2 segundos? Quer dizer que essa partícula começou no ponto zero, vamos pensar. E vamos pensar que ela vai para a esquerda até, aqui na figura, o ponto menos 4, que é a sua amplitude máxima. Então, vai de 0 até menos 4, volta para 0. Depois, quando volta para 0, vai até mais 4 e volta para a sua posição inicial, que é a posição que estava indo para a esquerda, de 0 para a esquerda. Isso ele fala que tem um período de 2 segundos. Então, esse período de 2 segundos é o tempo que essa partícula vai demorar para fazer um ciclo, como a gente tinha aprendido. E de 0 até mais 4, de menos 4 até... de 0 até menos 4, de menos 4 até mais 4, e voltando a 0, a sua posição em que começou esse ciclo. Então, isso, pelo que a gente falou, dura 2 segundos. Então, a gente tem um T de 2 segundos, um período de 2 segundos. Os pontos M e N são os extremos da oscilação. Então, MN é o que ele chamou de extremos, que seria o que ele colocou aqui, de menos 4 até mais 4. E no instante T0, a partícula está passando sobre o ponto O, deslocando-se para a esquerda. Então, o que ele está falando? Que a posição inicial da partícula é O, é em O. E, então, ali vai ser o nosso tempo inicial. O ponto O não, é o ponto zero que ele falou. Se é o ponto zero, então é o centro da circunferência. Então a gente sabe que menos 4 mais 4 vai ser realmente a amplitude dela. E é isso. Então ele pede várias coisas para a gente procurar aqui. Primeiramente, ele pede a frequência F desse movimento. Então ele já nos deu que o período é de 2 segundos. A gente sabe que a frequência é o inverso do período. Se a gente sabe que a frequência é a inversa do período, a frequência vai ser de meio hertz. E por que isso? Porque a frequência é a quantidade de oscilações, quantidade de ciclos que esse objeto vai conseguir dar em um segundo. Então, se ele faz um ciclo em 2 segundos, isso quer dizer que ele faz meio ciclo em um segundo. Isso quer dizer, então, que a frequência é de meio hertz. O inverso do segundo, a gente utiliza a unidade de medida hertz. Então, aqui seria a alternativa A, frequência igual a meio hertz. A B, ele quer saber a pulsação W, que a gente chamou de velocidade angular, a velocidade com que esse objeto varia
a sua angulação no movimento circular uniforme. Então, se a gente voltar aqui, seria basicamente isso daqui, ó. Essa variação de ângulo de uma posição inicial para uma posição final. Isso é a velocidade angular. Então, a velocidade angular. A gente sabe, pelo quando vocês estudaram o movimento circular uniforme, que essa velocidade angular é 2π dividido pelo período. Se vocês tiverem problema de lembrar disso, vamos voltar para a figura aqui. Então, o que é 2π? 2π é o ângulo inteiro da circunferência, vale 2π radianos. E para ele ir desse ponto inicial 0 até 2π, ele demora um determinado tempo. E isso daqui é considerado o início de um ciclo, 0, e 2π é o fim do ciclo, para ele recomeçar esse ciclo. Então, esse tempo que ele vai de 0 até 2π é o que a gente chama de período. Então, sabendo que velocidade é igual à variação da distância dividido pelo tempo, e que a velocidade angular, a gente está falando de uma distância de uma distância angular, o quanto de ângulo que ele variou, e a gente está falando de período, porque a gente está falando de ciclo, a velocidade angular vai ser 2π. Aqui o exercício trocou a letra grega π pelo p, então sempre que aparecer p aqui, vai ser o π. Acho que isso pode confundir um pouco vocês, mas tentem lembrar disso. Então, a velocidade angular vai ser 2π dividido pelo período. Então, a gente sabe quanto que é o período. Então, a velocidade angular vai ser 2π dividido por 2, que é o período. Então, a velocidade angular vai ser igual a π radianos por segundo, porque a gente está trabalhando em radianos com velocidade angular. Então, essa vai ser a velocidade angular do exercício B que ele pediu. C, a amplitude. Gente, a amplitude, quando ele pede só a amplitude, ele pede qual é essa variação máxima do objeto do movimento harmônico simples. A gente tem que colocar geralmente em módulo. Então, vai ser apenas o 4. A gente coloca geralmente a amplitude em módulo, a gente não coloca menos 4 e mais 4. A gente coloca só qual é esse número da amplitude. Então, o A sempre vai ser 4. Mas aqui na variação ele pode ir até A, ele pode ir até menos A. Por isso que o mais 4 e o menos 4. Então, a amplitude, como a gente viu ali no gráfico do exercício, vale 4. B, a fase inicial. Bem, a fase inicial, ele falou que começou em 0, no ponto 0. T igual a 0 no ponto 0, no centro da circunferência, no centro de X. Então, ele começou ali, ó, no centro da circunferência, onde a gente está vendo. Se a gente projetar essa sombra do centro da circunferência para onde o objeto está no movimento circular uniforme, para cima e para baixo, a gente sabe que aqui está fazendo um ângulo de 90 graus, porque é o raio no seu ponto extremo ali da circunferência. A gente está traçando uma reta que passa pelo centro e uma outra horizontal que também passa pelo centro. Então, está em 90 graus. Então, ali em cima, o ângulo que está, o ponto, quando ele estiver em cima, vai ser π sobre 2, 90 graus. Quando ele estiver embaixo, vai ser 3π sobre 2, que vai ser 260 graus. Então, nessa posição inicial 0, a gente está falando aqui, o ponto inicial pode estar em 90 graus ou em 260 graus. E como que a gente vai saber para onde ele está, em que ponto que ele está? Bem, aqui no exercício fala que ele está se deslocando para a esquerda. Se está se deslocando para a esquerda, ele está vindo do centro da circunferência para a esquerda. Então, ele só poderia estar no π sobre 2, ali em cima, porque ele também está indo para a esquerda ali. Se ele estivesse no 3π sobre 2, ele estaria indo para a direita. Nas próximas aulas, quando a gente for falar sobre velocidade e aceleração, movimento harmônico simples, acho que vocês vão conseguir entender mais essa questão de lado que ele está indo. Então, a próxima seria a função horária da elongação. Então, o que ele está pedindo para a gente é o que a gente aprendeu aqui. X é igual a vezes cosseno de φ0 mais WT. Então, aqui nesse E, X ele chamou de J, ele acabou chamando de J. Não. J é a fórmula do é o ângulo, na verdade. J ele chamou o ângulo, que a gente chama de φ. Nesse exercício eu tive que copiar essas resoluções da internet, que eu não consegui escrever nada.
Eu só tirei uma foto e coloquei aqui. Mas o J seria, então, o φ. Então, é tudo que a gente precisa colocar, é pegar, então, a fórmula que a gente já descobriu nas outras aulas, que é o x igual a vezes cosseno de φ0 mais WT. E x é o que ele quer que a gente descubra, que é a parte inicial. O a gente já sabe que é 4, e o cosseno do ângulo, a gente sabe que vai ser o cosseno do ângulo inicial mais, mais a velocidade angular vezes o tempo, que a gente já calculou também. Então, x vai ser igual a 4, que é a amplitude máxima, vezes o cosseno do ângulo inicial, que a gente calculou no exercício passado, que é π sobre 2, mais a velocidade angular, que a gente calculou também, que é π, vezes o tempo, que é a variável que a gente vai utilizar. Aqui na F, ele pede a elongação dos instantes T0, T meio, T1, T1,5, T2 e T4,5. Tudo que a gente precisa fazer é só trocar esses valores T0, T meio, T1, T1,5 no T ali da fórmula que a gente pegou, da fórmula da elongação que a gente fez ali, que a gente tem. Então, se a gente colocar ali, a gente vai conseguir obter todos esses valores. Então, vamos pegar o T0. Se a gente fizer essa conta, vai dar que x é igual a 4 cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é cosseno de 90, que vale 0. Então, x é igual a 0. Então, a gente vai pegando cada um desses pontos e fazendo e conseguindo calcular o x da questão, fazendo mais rápido que está acabando a aula. Aí no G, ele pediu para esboçar o gráfico da elongação x em função do tempo, desde t0 até t4,5. Então, esses valores que a gente obteve de t0 a t4,5 segundos, a gente vai colocar esses valores no gráfico, que vai então de 0 a menos 4, depois volta para 0, depois vai para mais 4, depois volta para 0 e vai para menos 4. Então, vai dar esse gráfico aqui, esse gráfico oscilatório. Então, no tempo 0, ele está na posição inicial 0, o tempo meio ele está na posição inicial, ele está na posição menos 4, o tempo 1 segundo ele volta para 0, o tempo 1 segundo e meio ele vai para mais 4, no tempo 2 segundos ele volta para 0. Então, é basicamente isso, essa primeira parte de movimentos harmônicos simples. Acabou o horário já. Alguém tem alguma dúvida? Eu posso colocar a aula hoje no gráfico, sim. No Drive, sim. Não mandei o Forms ainda, não. Eu vou mandar no grupo lá. Eu estou meio debilitado para conseguir fazer as coisas direito. Eu vou colocar lá no gráfico, no Forms. Boa noite, gente. Até a próxima aula. A gente vai continuar o movimento harmônico simples. Tá bom? Tchau, tchau.